complementa isso, mas são 2 capítulos separados, falando sobre mucocele, né? Esse capítulo é bem grande, tem bastante entidades, e eu vou tentar falar o que é mais importante de cada um. Mas vamos lá. Os tumores benignos nasosinusais, eles são entidades que o tratado traz como relativamente raras na prática clínica otorrinolaringológica, mas a gente tem bastante contato, tanto no ambulatório quanto no pronto-socorro, com essas lesões. Elas trazem, assim, geralmente, elas trazem sintomas mais inespecíficos, né? Então, pode ser qualquer patologia nasal, né? Vai ter obstrução nasal, vai ter rinorreia. Então, às vezes, os sintomas não nos ajudam muito no diagnóstico. E por conta disso, às vezes, o diagnóstico ele é feito mais tardiamente, quando já está trazendo alguns outros problemas para o paciente. Isso também retarda o nosso tratamento. Mas, basicamente, o diagnóstico dessas lesões ela é feito através do exame físico, do exame endoscópico e exame de imagem. E, muitas vezes, usando essas ferramentas, a gente ainda não consegue falar, assim, com toda certeza que é determinada lesão. Algumas são muito suspeitas, mas só o anatomopatológico que, muitas vezes, vai trazer o diagnóstico definitivo. Essas lesões, quanto à histologia, elas podem ser classificadas em 5 classes. As lesões de origem epiteliais, as mesenquimais, as neurogênicas, as esqueléticas e as odontogênicas. Falando então das epiteliais. Das epiteliais, a principal que a gente tem é o papiloma nasosinusal. Então, falando do papiloma nasosinusal, ele é uma lesão que se origina do epitélio schneideriano. O epitélio que reveste toda a mucosa nasal e os seios paranasais, ele tem esse nome que a gente chama de epitélio schneideriano, que muitas vezes a gente vai ver em questões, nos livros. Então, é o nome que é dado a esse epitélio nasal. Essa lesão, ela é o segundo tumor benigno nasosinusal mais comum, mas de todos os tumores nasosinusais, ela representa de 0,4% a 4% de todos os tumores nasosinusais. A gente pode dividir os papilomas nasosinusais em 3 tipos quanto às características histomorfológicas deles. A gente tem o papiloma evertido, que também a gente pode chamar de exofítico ou vestibular. A gente tem o papiloma de células colunares, que a gente chama também de células oncocíticas. A gente tem o papiloma invertido, que também pode ser chamado de papiloma de células transicionais ou de células de Hingerts. Não sei como pronuncia, mas são esses nomes. Eu coloquei nessa tabela para a gente tentar diferenciar cada um deles. Então, o papiloma evertido, ele representa 32% dos papilomas nasosinusais. Histologicamente, ele tem uma arquitetura exofídica. E ele geralmente ele é localizado na mucosa do septo nasal próximo ao vestíbulo. Por isso, ele também pode ser chamado de papiloma vestibular. Ele tem uma recorrência baixa e raramente ele maligniza. O papiloma de células colunares ou oncocíticas, ele representa 6% de todos os papilomas nasosinusais. Ele é semelhante a um pólipo, mas com projeções digitiformes. E ele, basicamente, ele está localizado ali na parede lateral do nariz, principalmente ali na região do meato médio. O tratado não traz sobre recorrência dele, mas ele fala que raramente também maligniza. O outro papiloma que a gente tem é o invertido, e que representa 62% dos papilomas. Então, é o que a gente mais encontra. E ele tem esse nome de invertido justamente pela característica histológica dele, que a gente tem uma invaginação neoplásica da mucosa para dentro do estroma. Então, a gente vê mucosa entremeada por estroma. Então, assim, a gente vê o estroma envolvendo essa mucosa, mas a membrana basal dessa lesão, ela está intacta. Ele pode estar localizado tanto na parede lateral lateral do nariz quanto no septo, mas a principal localização dessa lesão é na parede lateral, na região da fontanela posterior. Isso é bem importante, a gente saber a localização. A recorrência, ele fala no tratado que é relativamente alta, chegando até 30% de recorrência, e
tem uma taxa de malignização também baixa, mas que é mais significativa que os outros, né? Que chega a 10 a 15% de malignização. Histologicamente, então, a gente pode diferenciar essas lesões então, a lesão exofítica, que a gente vê nessa figura A, que tem essas projeções, né? Como se fosse uma vegetante, assim mesmo. O B, que a gente vê nessa figura B, que é o tipo histológico oncocítico, papiloma oncocítico, e o tipo C, que é o que a gente tinha falado, que é o papiloma invertido, que tem a mucosa tá dentro, e a gente vê estroma ao redor. Então, por isso que recebe esse nome. Essa outra tabela traz também a diferenciação dessas 3 tipos de papiloma, e ele traz algumas outras informações, eu coloquei aí mesmo na apresentação para quando a gente for estudar, rever a aula, mas assim, existe uma associação do papiloma invertido com o HPV, o exofítico tem uma baixa associação com isco, e o oncocítico, eles falam que não tem tanta associação. Existem algumas alterações moleculares que a gente também pode ver nesses tipos de lesões que ele traz nessa tabela. Então, eu coloquei aí mais para quando a gente for estudar, mas ele é uma tabela mais completa, que não tem no tratado, e eu coloquei aí para a gente estudar depois. O papiloma invertido, então, falando especificamente dele, que é o mais importante, né? Que é os que representa 62% dos papilomas, ele tem uma incidência de 0,6 a 1,5 a cada 100 mil habitantes, com a maior prevalência em homens, de 4 a 5 homens a cada uma mulher. Atinge geralmente pessoas que estão entre a 5ª e a 6ª década de vida, e é um tipo de lesão que está relacionado, ele fala que tem alguns fatores associados, ele não traz como fatores de risco, são fatores associados. Então, assim, caucasianos, algum tipo de ocupação industrial, o tabagismo e o HPV são fatores que estão associados a essa lesão. Em relação ao tabagismo, ele traz que o tabagismo ele não chega a ser um fator mais de risco, mas ele é um fator para recorrência tumoral. O HPV é um fator que é muito controverso, que é interrogado, né, a associação dele, mas que ele traz que o HPV 6 e 11 está mais relacionado à gênese, à origem, né, dessa lesão, e o HPV 16 e 18 aos casos mais de malignização dessas lesões. É um tumor epitelial benigno, mas que ele é localmente agressivo, podendo gerar erosão óssea e que tem risco de malignização. O principal sítio de origem, então, é na parede lateral, ali na região da fontanela posterior, ou também a gente pode encontrar ele ali na região do septo. Quando ele acomete algum seio paranasal, o seio que ele mais acomete é o seio maxilar. Raramente ele vai acometer o frontal ou o esfenoide. E geralmente essa lesão, quando a gente identifica ela, o paciente procura a gente com esse tipo de lesão, ela já está uma lesão muito grande, né? Então ela já está envolvendo vários seios. E aí fica muito difícil a gente, pelos exames de imagem, endoscópicos, a gente identificar qual é a origem daquela lesão. Às vezes a gente só vai descobrir mesmo ali no intraoperatório. Então, de novo, coloquei uma outra foto para a gente fixar por que é chamado de papiloma invertido, né? Por conta dessa invaginação da mucosa. Então, a gente tem essas duas figuras, a gente tem o... Deixa eu ver se minha seta aparece. Não tá aparecendo a seta. Aí, apareceu. Então, a gente tem essas duas imagens que a gente vê a histologia, né, a imagem microscópica do papiloma invertido e uma imagem microscópica de uma peça, né, bem bonito, né? Geralmente a gente não sai assim da cirurgia, né, mas é uma representação de como seria essa lesão. O quadro clínico, então, de todas essas lesões são bem inespecíficos, mas é uma obstrução nasal unilateral, rinorreia, cefaleia, pode ter hiposmia, anosmia, o paciente pode ter queixa de epífora, pode cursar com deformidades faciais e do dorso nasal, quando a lesão está muito extensa, pode ter comprometimento visual e neurológico quando a lesão está acometendo ali o esfenoide também. E na rinoscopia e na endoscopia nasal, a gente vê
essa lesão mesmo, assim, mais polipoide, irregular, às vezes lobulada. A cor, ela varia, às vezes, de um rosa claro, mais acinzentado, e ela tem uma consistência mais firme em relação a um pólipo, né? Endoscopicamente, então, a gente veria essa lesão como a gente está vendo nessas imagens. Então, uma lesão mais lobulada, às vezes ela é mais rosada, como nessa figura de cima, mas às vezes ela é mais acinzentada, que tem esse aspecto meio assim lobulado e que tem uma consistência, até a gente vendo assim, a gente que às vezes já viu muitos pólipos assim, a gente vê que ela tem uma consistência um pouco mais firme, não é tão gelatinoso quanto um pólipo. Quanto aos exames de imagem, o que a gente vai ver, né, na tomografia? A tomografia é o exame de escolha para ajudar no diagnóstico, para a gente ver qual é a extensão da lesão, o provável local de origem dela. E o que a gente vê, assim, geralmente é um alargamento ali do complexo ósseo-meatal, com conteúdo de partes moles, mas pode acometer todos os seios, como eu tinha dito, e que pode ter algumas calcificações intralesionais. Essa lesão, pela sua extensão, ela também pode gerar remodelamento ósseo com afilamento e ter erosão, né? É uma lesão benigna, mas que tem essa característica de erodir, então ela pode ser mais agressiva também. A gente pode ver ali na região próximo ao sítio de implantação ali do tumor, a gente pode ver uma área mais de hiperostose. Então, isso leva a gente a suspeitar de onde está implantado, onde é o pedículo ali de inserção dessa lesão. Então, a gente vê nessa figura A e B, eu coloquei só para a gente ver que pode ter essas hiperostoses, né, essas calcificações intralesionais, dentro da lesão também. Aqui é outra imagem que eu coloquei de um mesmo paciente num corte coronal, em vários níveis, né? Uma TC com contraste, que a gente vê essa lesão que ela tá tendo essa destruição ali da base do crânio, da lâmina papirácea, a gente vê que é uma lesão bastante extensa, que está invadindo ali etimoide, esfenoide, né? E que está erodindo, inclusive, ali a base de crânio. A gente vê também uma outra lesão, já num corte axial, já sem contraste, a gente também pode ver a extensão dessa lesão, que está acometendo ali, ocupando toda a cavidade nasal, né, o etimoide e o esfenoide também. Na ressonância magnética, ela vai ajudar a gente mais a avaliar a invasão de estruturas adjacentes, né? A invasão se essa lesão ela já está invadindo o sistema nervoso central, a órbita, e para a gente fazer uma diferenciação entre o que é lesão e o que é secreção propriamente dita, né? Então, os achados que a gente pode ver. No T1, na ressonância, a gente vê uma imagem mais uma lesão com hipo ou isossinal. E no T2, a gente vê uma lesão mais com hipersinal, ou às vezes pode até ter um isossinal assim. Em T1 e o T1 com supressão de gordura, ele ajuda mais a gente a definir os limites do tumor, se tem invasão intracraniana ou orbitária. E na ressonância, a gente vê esse aspecto que ele coloca cerebriforme, que é uma alternância ali de tecido metaplásico e de estroma. Então, a gente vê de novo, né, uma representação de a ressonância de um mesmo paciente, num corte axial e coronal, tanto em T1 quanto em T2. A gente vê que em T2, a lesão ela fica mais branca, assim, né? Então, é o que a gente fala que ela tem um hipersinal em T2. A gente vê de novo aqui o mesmo paciente, só para a gente ver a comparação do que a gente consegue identificar. Ali na TC a gente vê que tem uma lesão que às vezes a gente não suspeita tanto que é um papiloma invertido, às vezes pela história, pelos demais achados a gente pode pensar, mas só por isso teria vários outros diagnósticos diferenciais. Na figura A a gente vê uma imagem de uma ressonância, né, que a gente vê essa lesão mais com aspecto cerebriforme, assim, então, e que com algumas áreas mais com hipersinal, outras com isossinal, né?
Esse tipo de lesão existe estadiamento para o papiloma e também que a gente vai ver para o nasoangiofibroma também existem estadiamentos que eu coloquei aqui, mas que eu acho que é uma coisa que é mais assim, a gente vai ter que decorar mesmo para a prova, para que tenha, não tem assim, a gente tem que saber analisar a tomografia e ver qual é a extensão da lesão. Mas a gente decorar esse estadiamento aí é mais para a prova. Mas eu coloquei aqui. Então, o estadiamento para o papiloma invertido, a gente tem esse estadiamento de Krause, que aí vai definir se é uma lesão que está ali contida só na cavidade nasal, até lá no T4, quando ela já está ali invadindo outros seios, já está invadindo outras estruturas adjacentes, como a base de crânio. Então, em relação a isso. Então, eu acho que é uma coisa mais para a gente estudar para a prova, assim mesmo. Em relação ao tratamento, basicamente é um tratamento cirúrgico, e o objetivo da cirurgia é a remoção completa da lesão, remoção, inclusive, da mucosa de inserção ali no plano subperiosteal. O ideal, inclusive, é que a gente realize o bloqueamento do osso ali onde que estava inserido ali o pedículo ali da lesão. E a gente tem que deixar uma cavidade bem ampla, bem adequada, assim, para ajudar no nosso pós-operatório, para a gente, inclusive, ficar vendo se está tendo alguma recidiva, para a gente ficar acompanhando esse paciente. A gente pode optar pela via endoscópica, que é a via que a gente mais utiliza para esse tipo de lesão, mas em alguns casos a gente pode utilizar só um acesso externo, como uma rinotomia lateral ou um deglúvio médio facial, ou a gente, às vezes, em alguns casos, a gente tem que fazer um acesso combinado, né? Usando endoscópico e o acesso externo também. Radioterapia é uma opção nesses casos, quando a gente tem tumores múltiplos e recorrentes ou irressecáveis. E também a radioterapia ela pode ser adjuvante em casos de malignidade. Existe uma recorrência de até 2 a 6 anos após a cirurgia, o paciente ele pode ter recidiva, então tem que ter um segmento prolongado. E o local mais comum de recorrência é na região da lâmina papilácea. A malignização dele chega a 7 a 15%, e esse carcinoma um SEC, ele pode coexistir com um papiloma invertido, tanto de forma sincrônica ou metacrônica. O SEC com papiloma, ele é altamente agressivo, com metástase à distância, e 40% desses pacientes que têm SEC e papiloma invertido morrem em até 3 anos. Falando então agora dos pólipos coanais. Os pólipos coanais também são lesões benignas que se originam na mucosa de algum dos seios paranasais, né? Eles são gerados... qual é a gênese da origem dessa lesão, né? A gente vai ter uma obstrução de uma glândula mucosa desse epitélio dos seios, né? Com a formação de um cisto de retenção que vai se exteriorizando pelo ósseo natural de drenagem do seio acometido, até ocupar a fossa nasal e pode se estender em direção à coana, né? Em relação à origem desses pólipos coanais, eles podem receber alguns nomes, né? O que a gente mais conhece é o pólipo antrocoanal, que é aquele que tem origem ali no seio maxilar e que também pode ser chamado de pólipo de Killian. A gente também tem aqueles que originam no etimoide, que é o etimoide coanal, no esfenoide, o esfenocoanal, no seio frontal, que é o frontocoanal. Histologicamente, ele tem um aspecto cístico envolvido por um estroma edematoso. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente vê uma imagem de microscopia, né, com esse tecido bastante inflamatório, edematoso, né, e a gente vê que nessa imagem macroscópica que é uma lesão basicamente cística, né, que é bem, bem característico quando a gente faz esse tipo de cirurgia, essa lesão. Epidemiologicamente, é uma doença que acomete mais crianças e jovens, e o quadro clínico, basicamente, é uma obstrução nasal unilateral. Na naso, a gente vai ver uma lesão unilateral, de aspecto gelatinoso, e que, geralmente, ela se origina ali no maxilar,
quando ele se origina ali no maxilar, né, que é o mais comum, que a gente mais vê, ele acaba se exteriorizando pelo ósseo acessório do maxilar, porque é a região de maior fragilidade ali na fontanela posterior, onde está o ósseo acessório, né? Então, assim, na rinoscopia anterior, a gente pode ver essa lesão, que é mais, né, rosada, em uma só fossa nasal, né? E quando a gente vai realizar a oroscopia, a gente pode também se deparar com a lesão ali na orofaringe, né? Então, faz parte do exame físico também desses pacientes, a gente, de todos os pacientes, né? A gente também fazer a oroscopia, que isso pode ajudar no diagnóstico. Na endoscopia nasal também a gente pode visualizar, igual nessa primeira figura, ele tem apontando aqui a lesão, né? Que a gente vê o pólipo antroconal, ali a gente vê a concha inferior direita, o septo, e a gente vê a lesão ali na região ali do meato médio, ocupando ali a fossa nasal e indo em direção à coana. Existem também pólipos, né? Que se originam em outros seios, né? Aqui a gente tem um exemplo de um pólipo esfenocanal. Essas imagens todas são do mesmo paciente. Então, a gente vê aqui embaixo a imagem da tomografia, que é uma lesão ali ocupando o esfenoide, indo em direção ali à coana. E a gente vê a imagem da endoscopia, que a gente vê ali, né? Nessa primeira imagem, uma lesão que está saindo ali pelo recesso esfenoetimoidal à direita, que a gente acaba vendo que ela está obstruindo as duas coanas. E a gente vê que o meato médio, que geralmente é onde a gente vê ali as lesões que tem origem no maxilar, está livre. Então, isso fala a favor de ser um pólipo ali da região do esfenoide. Na tomografia, a gente vê também uma massa contínua presente no seio maxilar, nesse caso, né, nos pólipos antroconais, que se estendendo em direção à coana, com alargamento ali do complexo ósseo-meatal, mas que esse tipo de lesão, ela não tem um comportamento agressivo, ela não tem. Então, a gente não vê erosão óssea, a gente vê alargamento ali do complexo, mas a gente não vê erosão óssea. Então, de novo, a gente vê a tomografia do mesmo paciente, num corte tanto axial quanto coronal, uma lesão ali que está ocupando todo o seio maxilar, está ocupando toda a fossa nasal também e indo em direção à coana também. Então, de novo, uma outra imagem. E o tratamento nesses casos, basicamente, é cirúrgico, né? O objetivo é a remoção completa da lesão, incluindo a inserção da lesão. Se a gente não tirar, às vezes, ali o pedículo de inserção, isso ali pode levar a ter alguma recorrência, né? E no caso dos pólipos antroconais, a inserção, o pedículo da lesão, o local mais comum de onde ele está inserido é ali na parede posterior do maxilar. As vias de acesso para a gente realizar essa cirurgia, a de escolha é o acesso endoscópico, mas em alguns casos a gente pode ser necessário realizar um acesso externo ou combinado, né? Que é o que, às vezes, quando casos que tem recorrência ou que a gente não consegue visualizar o pedículo, a gente faz bastante, né, o acesso combinado, que a gente associa tanto a via endoscópica quanto o acesso externo, usando, basicamente, a gente pode usar sinusoscopia, acesso externo conservador ou o famoso Caudelook que a gente utiliza. Que aí eu coloquei aqui uma foto só para a gente lembrar como que é essa técnica, né? Para a gente ter acesso ali ao maxilar, a parede mais posterior e inferior dele. Então, a gente faz uma incisão ali na mucosa gengivo-labial, já a gente faz um descolamento ali subperiosteal da parede anterior ali do maxilar, faz uma janela óssea e aí a gente faz essa janela óssea ali, pode ser com um escopo, martelo ou com a Kerrison, né? E aí a gente tem acesso ao seio maxilar. E aí pode ser uma das vias para ajudar a gente terminar de tirar essa lesão. Falando agora dos tumores mesenquimais, que aí a gente tem 3 importantes, né, lesões, que é o nasoangiofibroma juvenil, o hemangioma e o hemangiopericitoma. Falando do nasoangiofibroma juvenil, é um tumor histologicamente benigno, mas localmente agressivo, ricamente vascularizado,
ele é uma lesão quase exclusivamente do sexo masculino, acometendo a faixa etária entre 9 e 19 anos, geralmente a média de 15 anos, né? E que tem um pico de crescimento na puberdade. E essa lesão ela tende a se estabilizar na vida adulta. O local de origem dessa lesão é na fossa pterigo-palatina, posterior ao gânglio pterigo-palatino. E em cerca de 4 até 26% dos casos, essa lesão ela pode ter invasão cerebral ali em direção à fossa infratemporal. Então, eu coloquei essa figurinha aqui só para a gente lembrar, né, o que é essa região da fossa pterigo-palatina. Esquematicamente, essa é um espaço em fenda, assim, afunilado, que está ali localizado abaixo da base do crânio, entre a maxila e o processo pterigóideo e a lâmina perpendicular do palatino, do osso palatino. Então, eu coloquei aqui do lado só para a gente saber certinho os limites da fossa, né? Mas, basicamente, é essa região que a gente está vendo que está sendo demarcada aí pelo pontilhado e por essa linha verde aí que a gente vê. Quais são as teorias que falam a favor da formação dessa lesão, né? Alguns falam que é uma malformação vascular originada de remanescentes da artéria do primeiro arco branquial, e outros falam que é um tecido tumoral da região do forame esfenopalatino, que aparece ali na primeira infância, e que devido ao aumento de hormônios sexuais e o crescimento facial, que tem ali o afastamento maxiloesfenoidal, né, na puberdade, esse tumor ele vai tendo um crescimento e ele pode ir se disseminando pelas fissuras e os forames cranianos. Então, são duas teorias que pode estar associado até as duas, né? Ou é por uma malformação vascular do primeiro arco branquial, ou é por esse tecido tumoral que aparece ali na primeira infância e que vai crescendo, estimulado ali por hormônios sexuais na puberdade. O quadro clínico basicamente é de obstrução nasal progressiva, de início unilateral, mas que com o tamanho da lesão pode se tornar obstrução bilateral, e com epistaxes recorrentes. Então, isso é bastante importante. Se a gente atender um paciente do sexo masculino, ali entre 9 e 19 anos, e que tem quadro de obstrução nasal unilateral, que às vezes foi progredindo para bilateral e que tem queixa de epistaxe recorrente, a gente tem que pensar como primeira hipótese, nesses casos, ser um nasoangiofibroma juvenil. Por conta da lesão, do crescimento dessa lesão, por obstrução mesmo, o paciente ele pode ter quadros de rinocinusite, de hiposmia, de cefaleia, até mesmo de otites médios, por conta de estar obstruindo ali a tuba auditiva, roncos, deformidades faciais, como a gente vê essa criança aqui na foto de baixo, que ele já tem uma deformidade facial. Pode ter sintomas oculares, como proptose e amaurose, né? Na nasofibroscopia, a gente vê também que é uma lesão lisa, avermelhada, mais endurecida e que a gente pode ver esses pontos mais ulcerados, assim, né? Então, ela é uma lesão que pode ir ulcerando. Então, ela tem esse aspecto que a gente vê nessas três figuras, né? Nessa figura aqui de baixo, a gente vê uma lesão mais lisa, endurecida, avermelhada, bonitinha. Agora, nessas duas, a gente já vê esse aspecto mais ulcerado, sangrante, né? Histologicamente, então, por que se chama nasoangiofibroma juvenil, né? O nome já ajuda. É porque é uma lesão que ela tem tanto um componente vascular quanto um componente fibroso. Então, a gente vê na histologia dessa lesão vasos assim de diferentes dimensões e com paredes muito finas, por essa proliferação anormal mesmo dos vasos. E envolto por estroma de tecido fibroso, né? Com fibras colágenas, fibroblastos e fibrócitos. Então, a gente vê o aspecto tanto macroscópico quanto microscópico dessas lesões. Na tomografia, a gente tem que pedir, nesses casos, o exame de escolha, uma TC contrastada, né? Para a gente fazer o diagnóstico. Então, a gente vê uma lesão com atenuação de partes moles localizada ali na região da fossa pterigo-palatina, que
que a gente vê que é essa região. Então, assim, a gente vê esse alargamento ali da região da fossa pterygo-palatina. Isso, às vezes, não é, a gente não pode falar que é patognomônico, mas é bastante sugestivo de ser um nasoangiofibroma, né? E a gente pode ver um outro sinal, que isso aqui eu já vi, às vezes, até questão caindo sobre isso, que é a gente vê esse sinal aqui, chamado sinal de Roman-Miller, ou sinal antral. O que é? A gente vê um rechaçamento da parede posterior do maxilar. Então, isso é importante também. Então, a gente vê esse alargamento da região ali da fossa pterygo-palatina. E o rechaçamento ali da parede posterior do maxilar é bastante sugestivo de ser essa erosão. Como ela tem um crescimento também, às vezes, mais agressivo, a gente pode ter erosão da lâmina medial do processo pterigóide, do osso esfenoide e do assoalho do esfenoide também. Então, essa outra figura eu achei bem interessante para a gente colocar certinho ali a região da fossa pterygo-palatina. A gente vê aqui em amarelo onde que é essa região, né? A gente vê ela ali, que ela, nesse caso aqui, não tá alargada, né? É o normal. Então, a gente vê aqui o processo pterigóide do esfenoide, o osso palatino e a maxila. Então, esses são os limites da fossa pterygo-palatina. Então, se um paciente tivesse uma doença, a gente veria essa região aumentada e a parede aqui posterior da maxila projetada assim para frente. Então, de novo, coloquei de novo para a gente fixar esse sinal de Roman-Miller que tem. Então, a gente vê a diferença, né? Aqui a parede do maxilar toda rechaçada para frente e aqui normal, para a gente comparar. Na ressonância, ela também vai auxiliar. A gente tem que pedir, nesses casos, a ressonância, porque ela auxilia na avaliação de invasão de estruturas adjacentes, a gente a compreender melhor os limites dessas lesões, se está invadindo base de crânio, né? Então, em um T1, a gente veria essa lesão que tem mais um isossinal, né? E num T2 a gente vê uma lesão com mais branca, assim, mais um hipersinal, com algumas áreas mais com um isossinal. Ela tem esse aspecto que a gente pode chamar de sal e pimenta. Na ressonância a gente vê esse aspecto dessa lesão, né? Com algumas áreas com mais hiper e outras iso, né? Justamente por esse componente dela, algumas áreas mais vascularizadas e algumas áreas com mais fibrose, assim, vamos dizer, né? Outro exame que é muito importante a gente realizar nesses pacientes é a arteriografia, né? Para a gente identificar quais são os principais vasos que estão suprindo esse tumor e também para a gente programar uma embolização pré-operatória, né? Então, o principal vaso que a gente tem que avaliar é a artéria maxilar, né? Ramo da carótida externa. Mas, algumas vezes, a gente tem que também embolizar, às vezes, até artérias maxilares e oftálmicas e contralaterais, para a gente ter uma melhor redução, assim, desse tumor, né? E facilitar no intraoperatório. A embolização, geralmente, ela é realizada de 24 a 48 horas antes da cirurgia. Ela ajuda a reduzir o sangramento intraoperatório e o volume tumoral. Então, o objetivo básico é embolizar a artéria maxilar daquele lado. Mas outros vasos também podem ser embolizados, como eu disse, como a artéria faríngea ascendente, a palatina superior e até ramos contralaterais. Nesse tipo de lesão, é dispensável, a gente não precisa fazer biópsia, né? Então, é uma lesão que a gente tem muita suspeita pela anamnese, pelos exames de imagem, pela endoscopia, então e até pela arteriografia, então a gente não deve fazer biópsia nesses casos. Existe também essa classificação que eu achei interessante, coloquei aqui na aula só para a gente ter conhecimento, que é uma classificação de Sinderman, não sei se fala assim, que é baseada na vascularização residual após a embolização pré-operatória, né? Para a gente ver ali qual a extensão do tumor após essa embolização. Então, aqui a gente vê as imagens de arteriografia, né? Pré-embolização e pós-embolização, e a gente vê, assim, uma redução importante da lesão, né? Então, aqui a gente seria a vascularização ali dessa lesão, né? Ricamente vascularizada. Aqui também outra lesão
ricamente vascularizada e que, após a embolização, a gente vê praticamente assim, não tem, reduziu muito a vascularização dessas lesões, né? De novo, né, falando de estadiamento, que tem no nosso tratado, e para o nasoangiofibroma a gente tem 2 estadiamentos, que também vai avaliar, basicamente, se ele está restrito à fossa nasal ou se ele já está invadindo base de crânio. Então, eu coloquei aqui só para a gente saber que existem esses 2 estadiamentos, mas que para a questão de prova, assim, eu acho que é uma coisa que cada um tem que estudar, né? Então, a gente tem essa classificação de Radzivolsky, não sei como fala, e Andrews. Então, essas 2 classificações. Não são só essas 2 classificações, pesquisando aí para fazer a aula, eu vi que tinha essas outras classificações, classificação de Chandler, de Cencius, mas as que tem no nosso tratado essa de Radzikowski, não sei como que fala, e Andrews. O tratamento basicamente é cirúrgico e o objetivo é uma abordagem mais conservadora, evitando morbidades inaceitáveis, né? Então, nesse caso, a gente faz o tratamento cirúrgico, mas a gente tem que ter consciência ali do tamanho da lesão, das estruturas nobres que estão ali adjacentes a ele, dos riscos que pode trazer para o paciente se a gente fizer uma ressecção muito agressiva, né? Então, muitas vezes a gente faz o tratamento cirúrgico e a gente tem necessidade de fazer, às vezes, um tratamento complementar. E aí a gente pode usar tanto a radioterapia, quanto a quimioterapia, quanto a hormonioterapia, né? A radioterapia isolada, ela pode também ser usada como tratamento de escolha em casos de insucesso cirúrgico, de recorrência, ou quando a gente não consegue tirar toda a lesão, né? Então, assim, cirurgicamente falando, a gente pode fazer só por via endoscópica nasal, ou a gente pode fazer associada com degloving, com rinotomia lateral. Então, tem várias formas de a gente ter acesso a essa lesão, né? Então, aqui eu coloquei só algumas outras vias de acesso externa para a gente ter conhecimento. Isso aqui seria uma rinotomia lateral, que a gente conseguiria ter acesso ali também à fossa pterygo-palatina. A gente poderia fazer uma rinotomia lateral, mas uma maxilectomia medial também, fazendo essa incisão de Weber-Ferguson, que também teria acesso ali à região da fossa pterygo-palatina. Pode fazer transpalatal também. Pode ser feito degloving médio facial. Pode ser feito até uma osteotomia, Lefort 1. E fazer esse facial translocation aí, que é basicamente você abre toda a M-face do paciente daquele lado, né? Então, são cirurgias mais agressivas. Recidivas. Esse tumor ele tem frequentes recidivas nos primeiros 2 anos pós-operatórios e a gente pode e deve acompanhar esses pacientes com endoscopia e tomografia nesses primeiros 2 anos pós-operatórios. Porque os pacientes podem ficar assintomáticos e a gente não tem necessidade de operar eles, a gente só ficar acompanhando ali aquele resto tumoral ou se tem alguma recidiva. Falando do hemangioma, que é outra lesão que a gente tem, né, mesenquimal. Então, o hemangioma é um tumor comum de partes moles, mas no trato nasosinusal ele é infrequente. Geralmente ele tem origem em uma reação inflamatória local, secundária a um trauma, ou ele pode ser uma neoplasia verdadeira mesmo, com proliferação ali de vasos anormal naquela região. A gente tem 2 tipos de hemangiomas, os capilares, que é a maioria dos casos, que é 75% são hemangiomas capilares e que estão localizados no septo e vestíbulo. Então, são lesões mais anteriores ali. Mas a gente também tem os hemangiomas cavernosos, que correspondem a 15% dos casos, e estão localizados mais na região da parede lateral. O quadro clínico obstrução nasal e epistática é o mais importante, mas dependendo do tamanho da lesão, da extensão, pode ter uma deformidade estética, né, com acometimento ali do dorso, do nariz. Na nasofibroscopia, a gente vê uma lesão avermelhada, bem delimitada, lisa, mais arredondada. E na imagem, na TC, a gente vê uma TC com contraste, né? Após o contraste, com intenso realce e que pode ter remodelamento ósseo também.
Então, a gente vê aqui foto dos pacientes, né? Então, aqui nessa figura de baixo, a gente vê como se fosse uma rinoscopia, né? Anterior, a gente vê essa lesão bem delimitada, bem avermelhada, ali na região do septo mais anterior, próximo ao vestíbulo. Na naso, a gente pode ver essas lesões, às vezes sangrante. A gente vê aqui bem bonitinha essa lesão bem delimitada, redonda, com a superfície mais lisa, né? Que é bastante sugestivo de ser um hemangioma. E na tomografia desse mesmo paciente, a gente vê aqui essa lesão bem delimitada ali no septo nasal. O tratamento basicamente é cirúrgico, com remoção total da lesão, que é curativo nesses casos, né? Mas tem outras opções. Pode tentar corticoides, interfero, embolização, laser, né? E raramente essas lesões elas recidivam. De novo, aqui a gente mostrando um mesmo caso de um paciente, né? A gente vê nessa primeira figura da direita aqui, o hemangioma, né? Que ele tá mostrando aqui, o septo, a concha média, ali a gente vê o hemangioma, e aqui de novo a gente vê essa lesão, né? Do lado esquerdo, né? Que ela tá indo de um lado para o outro, né, das fossas nasais, e aqui a lesão após ter sido ressecada, o aspecto dela. Então, a lesão bem delimitada, com a superfície mais lisa, né? O hemangiopericitoma, que é outra lesão mesenquimal, é um tumor vascular raro, que corresponde a menos de 1% desses tumores vasculares, que tem um comportamento um pouco mais agressivo que o hemangioma. Tem origem nos perícitos dos capilares de Zimmermann. Eu acho que isso aí a gente tem que saber mais para a questão de prova, mas o tratado traz dessa forma. Os locais mais comuns da gente encontrar ele não é nos seios paranasais, nem na cavidade nasal, é nos membros inferiores. Mas quando ele acomete os seios paranasais, a gente encontra eles basicamente no etmoide e no maxilar. Mas a gente pode encontrar ele também na cavidade nasal, na órbita, e nas regiões de cabeça e pescoço, eles são mais raros. Epidemiologia deles são pacientes entre 30 e 50 anos e é igual entre homens e mulheres a prevalência dessa lesão. Quadro clínico também não é muito específico, né? Então não ajuda muito, mas é epistaxe, obstrução nasal, dor facial, hipoestesia infratemporal, epífora, proptose. E na nasofibro a gente pode ver uma massa mais avermelhada, mais amolecida e facilmente sangrante ao toque. Então aqui eu coloquei uma imagem de um hemangiopericitoma de origem ali no seio esfenoide. Eu acho que muitas dessas lesões, assim, a gente só tem certeza do diagnóstico mesmo fazendo o anátomo patológico, né? A gente tem suspeita, mas igual nesse caso, hemangiopericitoma, eu acho muito difícil a gente falar isso só por imagem mesmo e quadro clínico. Na tomografia, a gente vê uma massa unilateral, não calcificada, com captação variada de contraste, pode deslocar estruturas adjacentes e erodir o osso também. Então, é uma lesão que ela não tem um comportamento assim tão localizado, tão benigno quanto uma hemangioma. Ela é mais agressiva, é uma lesão sangrante, mas que ela tem uma localização que pode estar localizada mais nos seios, não é tanto no septo, e que pode erodir osso, comprometer estruturas adjacentes. Aqui, de novo, a gente pode ver onde está marcado essa estrelinha, né? A gente vê uma imagem de uma TC na figura de cima, que a gente vê aqui nas setinhas mostrando já essa erosão aqui óssea. A gente vê aqui erosão óssea, essa lesão ela já está invadindo ali, invade o maxilar, mas também já está invadindo o seio, as células etimoidais, já tem um comprometimento também, a gente vê ali de órbita também, tá? A gente vê que erodiu ali a papiraça, já está comprometendo a órbita, né? Na ressonância também a gente pode ver a extensão dessa lesão, né? Nesse caso aqui é do mesmo paciente, a gente vê esse comprometimento ali da lesão que está invadindo ali a órbita mesmo, né? E até a base de crânio.
O tratamento é cirúrgico, com remoção total da lesão e com margens. E angiografia ou embolização pré-operatória deve ser feita nos casos que a gente suspeita dessas lesões. E a gente pode ter necessidade de usar radioterapia adjuvante em casos de tumores irressecáveis. Tem uma recidiva de 17%, então é uma recorrência grande. Então a gente tem que ficar bem de olho assim nesses pacientes, né? Mesmo assim, quando a gente acha que ele está totalmente curado, a gente tem que ter um segmento mais prolongado. Esses tipos de tumores, eles podem cursar com uma complicação que é gerada, todos esses tumores mesenquimais que a gente falou, né? Ele pode levar a secreção dessa substância, que é o FGF23, e essa substância, ela leva a uma inibição das bombas de sódio e potássio dos túbulos proximais, que vai levar a uma fosfatúria e levar a essa reabsorção óssea de fosfato. E isso é uma complicação desses tumores mesenquimais que eu falei, né, que é o nasoângio, hemangioma e o hemangiopericitoma, que eles podem levar a isso que a gente chama de osteomalácia oncogênica. Falando dos neurogênicos, a gente tem o meningioma, o neuroma ou o chivanoma e o paraganglioma. Então, falando do chivanoma, é um tumor que tem origem nas células de Chuvan das bainhas neurais, correspondem a 4% deles, eles vão se desenvolver no nariz e nos seios paranasais, então não é comum a gente encontrar um chivanoma tanto no nariz e nos seios paranasais, mas pode acontecer. E os locais, geralmente, que eles estão localizados no nervo trigêmeo, ali no ramo oftálmico e maxilar, e também em qualquer outro ramo do sistema autonômico a gente pode ter a geração desse tipo de lesão. O quadro clínico também é muito variável, depende do tamanho e localização da lesão, pode cursar com obstrução nasal, rinorreia, cefaleia, hiposmia, dor facial. Na histologia, a gente pode ver que é característico dessas lesões, ver a identificação dessa proteína S100, que é bastante específico de chivanoma no geral, né? A gente encontrar essas células. Na imagem, na TC contrastada, a gente vê uma lesão hipoatenuante com impregnação pelo contraste, mas que também, só pela tomografia, a gente às vezes não ajuda muito, né? Tem muitos diagnósticos diferenciais se a gente fosse ver essa lesão, né? Que a gente poderia pensar, todas essas lesões que eu já falei até agora. Na ressonância, a gente pode ver uma massa bem delimitada, lobulada, com realce homogêneo pelo contraste, que em T1 tem um isosinal e em T2 pode ter um sinal intermediário ou um sinal, um hipersinal, né? Então, a gente vê que em T2, geralmente, essas lesões, elas ficam mais brancas, né? Assim, com um hipersinal. Então, eu coloquei 2 exemplos dessas lesões que a gente vê aqui em um T1, uma lesão com isosinal, então a gente não consegue, né, ver muito, assim, a lesão, delimitar, e aí no T2 a gente vê uma lesão ali mais branca, né, que é o hipersinal que a gente fala. Aqui, de novo, a gente vê, né, em T2, tanto no axial quanto no sagital. Que é o caso de um mesmo paciente, de um caso clínico que tinha um chivanoma, né? E aqui a gente vê o aspecto macroscópico da lesão que foi tirada e depois, né, a microscopia, a histologia, a identificação dessa proteína aí, S100. O diagnóstico confirmatório, basicamente, ele se dá pelo anátomo patológico e pela imunohistoquímica com a identificação dessa célula característica dele. E o tratamento é cirúrgico, né? Preferível por via endoscópica. E é uma lesão que tem risco de malignização muito baixo, cerca de 2%. Que eu achei importante da gente saber desses casos é que tem um maior risco de malignização quando essa doença quando esse chivanoma, né, nasosinusal, ele está associado a essa doença gente, eu não vou saber falar esse nome, mas que é a neurofibromatose tipo 1. Então, a gente tem maior risco de malignização nesses casos. Falando do meningioma,
a gente tem duas formas, os intracranianos e os extracranianos. Os intracranianos, eles são os mais comuns e eles podem ser por uma extensão direta de um meningioma intracraniano, né? Então, a gente tem esse tipo de meningioma nasosinusal, intracraniano, é aquele que se origina de um meningioma intracraniano. O extracraniano, ele é mais raro e é aqueles que podem se originar tanto de uma metástase extracraniana de um meningioma intracraniano, ou é um meningioma extracraniano que está originado a partir de células ectrópicas da aracnoide que estão localizadas ali dentro dos seios paranasais, da cavidade nasal, ou é um meningioma extracraniano sem uma conexão aparente com nenhuma estrutura do sistema nervoso central. Ele pode simplesmente surgir ali dentro da cavidade nasal. Então, aqui a gente vê um exemplo de uma ressonância, né, que seria o exame ideal para a gente identificar essa lesão. A gente vê um T1, que a gente vê a delimitação dessa lesão ali. Então, a gente vê aqui um T1 com contraste, que é uma lesão que capta ali pelo meio de contraste. Então, a gente vê essa lesão aqui nessas duas imagens, e ele mostra também uma mucocélia aqui, que vai ser um tema que a gente vai falar também. E aqui a gente tem esse meningioma de goteira olfatória, né? Então, é um tipo de meningioma intracraniano, né? Que tem origem ali da intracraniana e que vai para a fossa nasal, né? Então, aqui a gente vê identificado nessa ressonância o meningioma e as estruturas que ele está comprimindo ali, que pode gerar, então, nesse caso, foi responsável por gerar essa diminuição de visão na paciente, né? E essa anosmia, né, pela localização. A gente tem um meningioma também extracraniano, que é mais raro, mas que ele pode surgir dentro ali das próprias células ali do etimoide, nesse caso ali. Então, outro exemplo e uma imagem macroscópica dessa lesão. Falando agora dos esqueléticos, a gente tem aqueles esqueléticos embrionários, que é o cordoma, os cartilaginosos, que é o coendroma, e as lesões de células gigantes, que aí pode ser tumor de células gigantes, ou também outra entidade que ele chama de querubismo. Lesões ósseas propriamente ditas, como o osteoma, que a gente vai falar, e lesões fibrósseas, que é a displasia fibrosa e o fibroma ossificante. Vamos falar das mais importantes, então. Falando, então, do cordoma. Então, ele tem origem ali em remanescentes embrionários da notocorda primitiva. Ele é muito raro. Ele corresponde a cerca de 0,2% de todos os tumores nasofaríngeos. Ele não é muito comum na região ali da nasofaringe, como eu disse, né? Mas a gente encontra mais ele na coluna, no sacro e na base de crânio. E quando na base de crânio, né? 1/3 desses tumores estão na base de crânio, quando na base de crânio, ali na região do clivus. A idade de apresentação dele em cerca de pacientes que têm 60 anos, mas quando ele está na base de crânio, ele tem um início mais precoce, então ele acomete mais crianças e adolescentes. O quadro clínico também dele é bastante inespecífico, por ele ter um curso mais lento, tem um acometimento mais local ali, e o principal sintoma é diplopia. Na nasofibro, a gente vê uma massa em rinofaringe recoberta por mucosa normal, sem destruição óssea. Então, isso aqui é algumas imagens que a gente vê de um cordoma, né, numa TC. Então, a gente vê uma imagem bem delimitada ali, né, nessa região ali, que tem origem ali no clivus, mas é um cordoma bem extenso, né, que está invadindo ali tem origem ali no clivus, mas está invadindo toda a nasofaringe. E a ressonância também é muito importante nesses casos, para a gente entender as bases da lesão, a relação da lesão com outras estruturas, né? Então, de novo, para a gente ver aqui um exemplo de uma lesão,
que a gente vê aqui identificado, que tem origem ali na região do clivus, essa lesão bem extensa. Então, a gente vê aqui de novo essa lesão em uma ressonância. O tratamento basicamente é cirúrgico associado ou não à radioterapia. Tratamento cirúrgico, a gente tem que fazer uma exérese cirúrgica completa, dependendo da localização. Quando na base de crânio a gente tentar fazer uma ressecção completa é praticamente impossível, né? Porque tem um prognóstico muito ruim. Então, às vezes, nesse caso, a gente não consegue tirar toda a lesão. E aí a gente tem que associar a radioterapia. Só que a radioterapia, a gente não pode fazer em dose curativa, porque a dose de tolerância da medula, do encéfalo, do nervo óptico, ela é menor que a dose curativa para esse tipo de lesão. Em casos de lesões irressecáveis e com margens comprometidas, a gente pode, então, usar a radioterapia para tentar controlar ali o tamanho dessa lesão e os sintomas que ela está causando. Os condromas são lesões que têm origem nas células osteogênicas embrionárias. Ele pode surgir em qualquer local do trato nasocinusal e nasofaringe, e ele tem lobos de cartilagem hialina bem diferenciadas dentro dessas lesões. Que podem ser confundidos, então, com essas lesões, né, os condromas, eles podem ser confundidos com os cordomas que a gente acabou de ver. O quadro clínico também é bem inespecífico, muitas vezes é um achado por acaso, tem um crescimento lento e indolor. Esse tipo de lesão, ela tem uma agressividade subestimada, por ter uma histologia um pouco incerta, por parecer às vezes com um cordoma, e a diferenciação entre se é uma benigno e maligno às vezes é bem tênue. Então, assim, a gente tem que ficar atento nessas lesões, porque às vezes a gente não sabe diferenciar muito bem se é um cordoma, se é um condroma ou se é um condrosarcoma bem diferenciado. Então, isso às vezes a gente não saber diferenciar muito bem essas lesões é o que leva a gente a ter um tratamento mais agressivo, mesmo mesmo sendo um condroma, né? Aí tem a possibilidade de ser um condrosarcoma, então a gente opta sempre por ter um tratamento, às vezes, um pouco mais agressivo. Então, a gente tem que fazer ressecções mais agressivas do que osteomas, nesse caso, né? Por conta do tratamento, tem que fazer tratamento radical, se recidivar, e dependendo do comportamento tumoral. O osteoma, que é uma lesão que é a neoplasia benigna mais frequente dos seios paranasais. É um tumor ósseo de crescimento lento, que atinge geralmente homens entre a 3ª e a 4ª década de vida. É quase exclusivo da região da cabeça e pescoço e geralmente está ali na região da mandíbula. Quando ele atinge o trato nasocinusal, os locais que ele mais acomete em ordem de frequência. A gente grava esse mnemônico, né? FEMIS, que quer dizer frontal, que é o mais acometido, depois o etimoide, depois o maxilar, depois o esfenoide. O quadro clínico dele é silencioso e muitas vezes assintomático, sendo muitas vezes um achado de exame, mas dependendo do tamanho, da localização, da evolução, pode ter cefaleia unilateral, pode estar associado a alguma mucocele, né? Gerar um bloqueio ali do recesso frontoetimoidal e o paciente ter essas queixas. Se tiver um crescimento anterior, né? Se ele for um osteoma ali do frontal, pode ter deformidade estética da face, ele pode ter expansão intracraniana, pode estar, então, associada a rinocinusite crônica ou de repetição por esse bloqueio do complexo ósseo-meatal. É uma lesão que ela tem um pico de crescimento que também está associado com crescimento esquelético, né? Então, à medida que o paciente está desenvolvendo, né, tendo o crescimento esquelético, a lesão também vai ter um crescimento. Ela pode estar associada à síndrome de Gardner, né, que é aquela síndrome que a gente vê múltiplos osteomas, polipose no colo e tumores de pele.
Na tomografia, a gente vê essa imagem hiperdensa, radiopaca, brilhante, com as bordas bem delimitadas e compacta. O osteoma, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser do tipo compacto, que é o mais comum, ou ele pode ser do tipo esponjoso, ou a gente pode ter dentro desse osteoma partes de osso, né, mais compacto e parte de ossos mais esponjoso. O diagnóstico diferencial dessa lesão é com a displasia fibrosa, que a gente vai ver a seguir. O tratamento é bastante controverso, então a gente pode optar por fazer cirurgia ou expectante. Expectante quando? Que a maioria dos casos que a gente vê, né? O paciente é assintomático. E aí, nesses casos, a gente tem que fazer segmento radiológico com a tomografia. E se mudança do quadro clínico, a gente optar por, às vezes, um tratamento cirúrgico. A gente vai fazer tratamento cirúrgico sempre dependendo da localização e das potenciais complicações. E também nos casos sintomáticos ou que tem alguma deformidade estética. Displasia fibrosa. A displasia fibrosa, que é um diagnóstico diferencial com osteoma, é uma lesão pseudoneoplásica benigna e recidivante, que tem origem ali no defeito congênito de remodelamento ósseo, né? Tá associado à diferenciação e maturação osteoblástica. Então, a gente vai ter tecido fibroso e traves osteoides irregularmente mineralizadas. Então, a gente vai ver tanto tecido fibroso quanto essas traves osteoides, né? Ele acomete basicamente crianças e adolescentes, está muito relacionado, assim, a essa faixa etária, e que essa lesão, ela tende a estabilizar na puberdade. E acomete basicamente pacientes do sexo feminino. O local mais comum que a gente encontra é na região da maxila e mandíbula, principalmente na maxila. Existem dois tipos de displasia fibrosa, a monostótica e a poliostótica. A monostótica é a mais comum e quer dizer o quê? Que a gente tem uma lesão única ou a gente tem lesões que acometem ossos côntigos, né, adjacentes. E a poliostótica é quando acomete múltiplos ossos, mas não são ossos adjacentes. A forma poliostótica, quando associada às manchas hiperpigmentadas e puberdade precoce no sexo masculino, é a que a gente chama de síndrome de McCune-Albright. Histologicamente, a gente vê esse tecido fibroso com um trabeculado ósseo irregular, com traves osteoides e que é chamado de grafia chinesa ou caracteres chineses que a gente vê nessa primeira imagem, que lembra as letras mesmo chinesas, né? O quadro clínico também é bastante inespecífico, pode ser assintomático, porque tem um crescimento muito lento, mas quando é muito grande, pode gerar deformidade craniofacial, proptose, ter complicações oculares. Na imagem, então, a gente vê essa imagem de vidro fosco, né, bem intensa, que acomete basicamente a região ali da maxila. É uma lesão irregular, que tem, às vezes, esse halo, né, de alta densidade envolto, mas que a gente tem que lembrar disso na imagem, na TC, é imagem de vidro fosco. Então, de novo, essa imagem numa tomografia, né, uma imagem de vidro fosco que a gente vê. O tratamento é cirúrgico conservador ou clínico. Radioterapia nunca nesses casos, por conta do risco de malignização. Então, a gente tem que fazer o tratamento cirúrgico conservador quando a gente optar por esse tratamento, né? E a gente só vai considerar esse tratamento se estiver trazendo problemas estéticos ou funcionais secundários à lesão, porque essa lesão, ela tende a se estabilizar na puberdade. Então, a gente, às vezes, só acompanha esses pacientes. Aí a gente pode, algumas vezes, encaminhar para reumato, para avaliar a possibilidade de prescrever bifosfonatos, né? Mas é bem controverso o uso dessas medicações. Outra lesão que a gente tem é o fibroma ossificante, que eles interrogam se é uma variante da displasia fibrosa, qual é a origem, né? É um diagnóstico diferencial com a displasia fibrosa monostótica. Acomete geralmente mulheres negras entre a 3ª e a 4ª década de vida.
Os locais mais comuns da gente ver é na mandíbula, diferente, né, da displasia fibrosa que a gente vê, que é mais na maxila. Ele tem um comportamento um pouco mais agressivo que a displasia fibrosa. Histologicamente, a gente vê uma lesão com a cápsula óssea, com esses trabeculados osteoides maduros, né, com ossificações em faixas que vão se anastomosando. Na imagem, a gente vê essa lesão bem definida, com margens bem definidas, que pode ser heterogênea, como a gente está vendo aqui, como a gente vê aqui, e que pode ser uni ou multiloculado, como a gente vê aqui também. O tratamento basicamente é cirúrgico, com ressecção completa da lesão, o tratamento radical em lesões altamente celularizadas, porque muitas vezes eles podem ser confundidos com osteosarcomas. A gente também tem os tumores de células gigantes, que é outro tipo de tumor esquelético, né? Tumor nasocinusal esquelético, também chamado de osteoclastoma, que ocorre após a maturidade esquelética entre a terceira e a quarta década de vida, que tem origem no tecido conectivo da medula óssea. É um tumor localmente agressivo, que pode ter deslocamento do tecido orbitário. Geralmente ele acomete mais ossos longos, mas quando acomete os seios paranasais, ele acomete o maxilar e o esfenoide. Na face, ele surge mais em jovens, né? E ele faz diagnóstico diferencial com outros tipos de tumores, né? Que a gente vai ver também mais para frente. Quadro clínico depende do local afetado, mas pode gerar cefaleia, paralisia de pares cranianos. No exame físico, uma lesão marrom avermelhada e hemorrágica. Na histologia, a gente vê essas células gigantes multinucleadas em camadas no meio do estroma. E nos exames de imagem, na TC, a gente pode ver uma lesão lítica não específica, mal definida e localmente agressiva. Então, é um tipo de lesão que muitas vezes o diagnóstico vai ser só por anatomopatológico também. Então, aqui é um aspecto de como seria essa lesão numa tomografia e o histopatológico dela. O tratamento é cirúrgico, com excisão completa, para evitar recidiva, né, que é frequente. E a gente pode utilizar também radioterapia, quando a cirurgia às vezes não for possível a gente ressecar todo o tumor, mas lembrando que nem sempre esses tumores são responsíveis à radioterapia. Os odontogênicos, a gente tem o ameloblastoma. O ameloblastoma, ele é um tumor de origem epitelial odontogênica, ou do órgão do esmalte, né, que tem um comportamento localmente agressivo. Ele tem períodos que ele fica meio que dormente e tem períodos que ele tem crescimento muito rápido. Ele é composto totalmente de tecidos moles, tá? E ele está relacionado a dentes incrustados ou impactados em até 17% dos casos. Ele acomete basicamente a mandíbula e a maxila, sendo mais comum a mandíbula em 80% dos casos, mas que com o crescimento pode ter envolvimento do maxilar, da fossa pterygo-palatina, etimoide e outros seios paranasais até a órbita. E ele acomete basicamente pessoas na terceira década de vida. Os principais tipos de ameloblastoma é o ameloblastoma periférico ou extraósseos e o central ou intraósseos. Os periféricos são aqueles que ocorrem nos tecidos moles sobre o osso alveolar, que acomete mais pessoas do sexo masculino e mais na mandíbula, né, do que na maxila. O tratamento é excisão local e segmento anual e ele tem pouca tendência à recidiva. O central ou intraósseo é aquele que acomete basicamente o osso mesmo, né? A mandíbula ou a maxila. Ele tem um crescimento mais lento, pode ter erosão óssea, e na imagem a gente vê um tumor cístico com esse aspecto de bolhas de sabão ou favo de mel. Então, aqui a gente vê uma imagem dessa lesão, né? Que tem esse aspecto mais agressivo, que geralmente acomete ali a região da maxila. A gente vê aqui essa lesão aqui, num corte coronal. E o tratamento basicamente é cirúrgico, com remoção em bloco, com boa margem cirúrgica. No tratado também ele fala de alguns outros tumores, né? Que a gente tem, que é o cisto nasolabial, que é o chamado também de
de cisto nasialveolar ou cisto do seio piriforme, que tem origem ali na fusão de elementos embriológicos da maxila, requícios, né, do canal nasolacrimal. O quadro clínico é obstrução nasal, e a lesão, geralmente ela é unilateral, mas pode ser bilateral em 10 a 11% dos casos. E na rinoscopia a gente vê um abolamento liso e compressivo do assoalho lateral, com deslocamento do corneto inferior para cima. A gente pode ter esse apagamento do suco nasolabial e a gente pode ter esse inflar da asa nasal ipsilateral. E o tratamento, basicamente, é cirúrgico, né? E a gente tem que ter remoção completa, sem romper esse cisto para evitar recorrência. Então, aqui a gente vê a imagem do exame físico dessa paciente, a gente vê essa asa nasal abaulada, o apagamento do sulco, né, nasolabial. A gente vê aqui a lesão feita ali, um acesso ali pela gengiva, a gente vê a exposição da lesão, a retirada dela e como é o aspecto macroscópico pós-operatório. Então, aqui a gente vê de novo uma tomografia, a gente vê que aqui, nesse caso, é uma lesão bilateral que está obstruindo, né, as duas fossas nasais. Aqui a gente vê de novo a lesão que está empurrando ali a concha inferior, o aspecto após a gente fazer a incisão ali na região ali da gengiva para expor a lesão. Então, a gente vê os dois cistos nasolabiais e o aspecto pós-operatório. Granuloma piogênico é outra lesão que a gente pode encontrar, e também pode ser chamado de hemangioma capilar lobular. Ele tem origem na proliferação de capilares e de tecido de granulação. Com uma intensa reação inflamatória, ele pode ocorrer em todas as idades, em qualquer área do corpo, né? Então, a gente vê granuloma em qualquer lugar. No nariz, quando ele acontece, geralmente ele está localizado no septo, e o paciente tem sempre uma história de trauma prévio ou de cirurgia, né? Ele pode cursar com quadro de dor, de epistaxe, e na rinoscopia a gente vê essa lesão eritematosa, cor de pele, friável, com esse aspecto polipoide e que sangra facilmente. O tratamento basicamente é excisão com cautério, mas em alguns casos pode ter remissão espontânea da lesão. Então, aqui é um aspecto de como seria, então, um granuloma piogênico, né, na rinoscopia e na naso, né, uma lesão bem delimitada, facilmente sangrante, né. Outro tipo de lesão é o granuloma reparativo de células gigantes, que tem origem do crescimento de tecido de granulação em resposta a algum trauma, um processo inflamatório crônico, como, por exemplo, um paciente com rinocinusite crônica pode desenvolver esse tipo de lesão também. Acomete geralmente mulheres maiores de 20 anos e faz diagnóstico diferencial com tumores de células gigantes. Tem dois tipos dessas lesões, que ele pode ser central ou periférico. Central, que tem origem óssea, né, na maxila e na mandíbula, e periférico, quando ele tem origem em partes moles, na gengiva. É uma lesão, então, de consistência elástica, que pode ter essas cores púrpuras aí, dependendo de como que tá o vaso, né, se teve alguma hemorragia, e que pode ter sangramentos também. Tumores marrons é outro tipo de lesão que a gente tem, que ocorre em pacientes com hiperpara, por qualquer causa, que faz diagnóstico diferencial com o granuloma reparativo de células gigantes e com tumor de células gigantes. Clínica e anatomopatologicamente eles são indistinguíveis, mas é um diagnóstico que a gente tem que suspeitar sempre que um paciente tem um hiperparatiroidismo, né? Uma lesão mais endurecida e em tons ocres. Então, na suspeita clínica desse tipo de lesão, a gente tem que investigar. Se o paciente não tiver já esse diagnóstico, a gente tem que investigar o hiperparatiroidismo, né? Dosando cálcio, PTH, fosfatase alcalina, para diferenciar das outras lesões. O rinolito, que a gente vê também bastante, que é um corpo estranho que foi ignorado ali, né, que foi às vezes introduzido na fossa nasal e foi ignorado, foi deixado lá por muito tempo e que foi acumulando depósito calcárico nele. Então, ele apresenta anos depois com uma massa pétrea e fétida, com obstrução nasal unilateral, uma rinorreia purulenta, fétida e geralmente unilateral, né?
Na imagem, ou até um raio-x pode ajudar a gente a confirmar, né, esse tipo de lesão. E o tratamento, basicamente, é a gente remover a lesão. E aí a gente pode tanto remover, dependendo de quanto tempo tiver ali, pode ser removida até ambulatorialmente, mas em alguns casos tem que ser no centro cirúrgico, porque é muito aderida, muito firme. Então, aqui é só para a gente ver como seria o aspecto na rinoscopia dessas lesões na tomografia e uma imagem no pós-operatório de um rinolito. E o último assunto, que é outro capítulo do tratado, é as mucoceles. As mucoceles são lesões benignas, encapsuladas, preenchidas por muco e recoberta por epitélio da mucosa respiratória. Então, é um cisto de revestimento epitelial. Elas geralmente são unilaterais e acometem mais de um seio paranasal. Elas são expansivas e localmente destrutivas. Então, elas geram reabsorção óssea, geram erosão e pode ter remodelamento ósseo associado também. Os locais mais acometidos são o frontal, depois o etimoide, o maxilar e o esfenoide. Elas podem ser classificadas como mucoceles primárias, que é aquelas que surgem por uma obstrução do ósseo de drenagem de um seio paranasal por um processo crônico, ou secundária, que é o que a gente vê bastante também, que é quando o paciente ele tem uma história de um trauma e tem a formação de um cisto a partir dessa região lesionada. Os fatores de risco, então, para esse tipo de lesão são cirurgias nasais prévias, trauma facial, rinocinusite crônica ou outros tumores nasais, ou displasia fibrosa ou fibrose cística. Uma coisa importante que a gente tem que saber da mucocele, além de tudo isso que a gente falou, de lembrar de história de trauma, né, para a gente pensar nesse tipo de lesão, é que quando ela acomete criança, é uma lesão que a gente raramente encontra em criança, mas quando a gente vê uma mucocele em criança, a gente tem que se questionar se o paciente não é portador de fibrose cística. O quadro clínico, ele basicamente pode ser assintomático, pode ser um achado clínico radiológico, porque ela tem um crescimento muito lento e silencioso. Então, o paciente ele pode ter desde uma cefaleia, uma plenitude facial, ou o paciente ter sintomas mesmo, complicações, dependendo da localização e do tamanho e para onde que essa lesão está crescendo, né? Então, se ela for mais frontoetimoidal, pode ter deformidades craniofaciais, deslocamento do globo ocular ou proptose. Se for esfenoidal, pode ter comprometimento de nervos do nervo óptico, V1, V2, pode ter comprometimento da carótida, do seio cavernoso. Então, por conta dependendo da localização, a mucocele ela pode cursar com complicações às vezes, muitas vezes, a gente faz o diagnóstico da mucocele junto com a complicação que o paciente está tendo. Então, o paciente ele pode ter complicações neurológicas, como fístulas, meningite ou compressão de estruturas neurológicas. Pode ter complicações orbitárias, como a proptose, ou complicações cutâneas. Quando essa mucocele ela se infecta, a gente chama essa lesão de mucopiocele. E essa lesão ela faz diagnóstico diferencial com várias outras lesões, como tumores malignos, sinusite fúngica, rinocinusite crônica e papiloma invertido. Na imagem, então, a gente vê na TC uma imagem bem delimitada, com realce periférico pelo contraste, com áreas de espessamento e áreas de erosão óssea. E na ressonância magnética, a gente vê em T1 uma imagem hipointensa e em T2 uma imagem hiperintensa. A gente vê uma imagem bem branca, devido ao alto teor de proteína nesse muco, né? Então, aqui a gente vê na TC como que seria essa imagem bem delimitada que a gente vê. Então, assim, só pela tomografia, se a gente só visse a tomografia, existiriam várias possibilidades diagnósticas. Mas aí, pela história, e aí, às vezes, se a gente tiver ressonância, a gente pode fazer uma ressonância e ver imagem hiperintensa, bem branca mesmo, em T2. Tratamento é cirúrgico, com a via de escolha é a endoscópica, com a marsupialização da mucocele. Então, é como se a gente evertesse as bordas da lesão. A gente abre a lesão, drena aquele muco que está dentro dela e everte as bordas da lesão. E a gente tem que lembrar de manter ali o ósseo de drenagem do seio onde a mucocele está.
em alguns casos pode ser necessário a gente fazer uma via externa combinada, né? Pode fazer um lint ou um Caudelook. Então, aqui é só uma imagem do pré-operatório, né? Nesse onde está esse M aí é a mucocele que a gente vê, e aqui, isso é lá no esfenoide, né? E aqui a gente vê, depois que tira a lesão, as bordas aqui da lesão, né? A gente vê que foi retirada, marsupializou, e a gente vê ali a órbita, né? E a parede ali do seio preservada. É isso. Alguma dúvida? Charles, deixa para apresentar o trabalho, como é uma aula muito longa. Pois é, doutora, eu ia falar isso. O artigo é um assunto muito grande, e o artigo não acrescenta muita coisa, não. Ele fala só de nasoângios, fibroma, e só falando sobre recidiva, os locais que geralmente recidiva. Então, depois eu posso mandar para todo mundo, se alguém quiser. Eu acho que é interessante você mandar, né? Porque aí o pessoal lê, tá? Mas, de qualquer forma, é uma aula longa, mas é excelente a sua apresentação, tá? De forma sucinta, né? Porque é um assunto muito extenso, mas você tem muito grande. Mas a sua sequência foi muito boa, apesar de, né, de ter vários... alguns poderiam ter ficado em segundo plano, mas você colocou praticamente todos, e da maneira que você apresentou uma sequência com fotos, acaba ficando, ajuda muito no segundo, como a aula está gravada, para no segundo estudo ajudar bastante. Isso que, parabéns, eu gostei da sua aula, apesar da extensão, mas foi muito, muito, muito elucidativa a sua aula, gostei. Se alguém tiver alguma dúvida, doutora Chadla agora é entendida de todos os tumores do nariz. 6 na face. Acho que nós podemos passar para os casos internados, por causa do adiantar da hora. Sim, vai doutor. passar os... Vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo? Eu estou, Taine. Tá. Só vai. Vamos lá. Então, vou apresentar os pacientes internados. Primeiro que eu vou falar é do Caio. Caio Eduardo Soares, 34 anos. Ele foi admitido no domingo por volta de 3h30 da manhã por um quadro de epistaxe anterior e fossa nasal esquerda. Ele é um paciente renal crônico, dialítico, hipertenso e com hiperparatireoidismo secundário, né? A insuficiência renal. A história dele era que ele tinha um trauma nasal pós-coleta de swab para COVID, e aí ele iniciou esse quadro de epistaxe. Nós foi um temperamento bem difícil, não cessava. Eu primeiro tamponei com 3 gases anterior, não cessou. Daí o Dr. João me ajudou, a gente fez com gelfan e depois colocamos uma gase. E internamos ele. No domingo, a Rayane e o Dr. Eduardo, porque teve recidiva de sangramento, eles fizeram um novo tampão anterior com 3 gases. Hoje ele estava estável, sem novos episódios de sangramento, mas no domingo, a Rayane e o Eduardo visualizaram uma lesão polipoide avermelhada na fossa nasal esquerda. E aí eles fizeram uma tomografia de seios da face, sem contraste. Ele está aguardando um parecer da nefro para realizar uma TC com contraste. Aí foi visualizado, né, uma osteodistrofia renal e um tumor que está melhor visualizado no corte axial. Vou mostrar aqui. Sugere essa hipótese de um tumor marrom, né? Que a Sádila comentou na aula também. Esse caso tem a ver muito com a aula, e é uma imagem tomográfica muito interessante. Seria interessante, assim, você puder colocar, quem não, se não for possível, que veja. Mais feita na minha vida, doutor. Dá para ver. Eu não consigo, não tá aparecendo a imagem, não, Chá.
Não, doutor? Tá aí. Tá Eu não projetado. estou vendo. Vocês estão vendo? Sua tela não está sendo compartilhada, não, Tayane. Ai, gente, desculpa. Peraí. Agora foi? Ainda não. Só um segundo. Foi? Agora sim. Tá entrando. Oi. A imagem já aparece. Então, aqui é o corte coronal. Põe no coronal que amplia para nós aí. Aí, ó, tem essa lesão, a lesão parece uma imagem arredondada dentro da fossa nasal. O próximo corte, o axial, eu achei um pouco mais fácil de visualizar. Aqui é a osteodistrofia, né, renal D, a osteodistrofia secundária, né, insuficiência renal. E aqui a gente vê a lesão, né, doutor Bachega? Isso. É uma De lesão suspeita de circunvalada, óssea, né? Parece que ele fala até que na hora que passaram o suave, ele sentiu como se estivesse furando. Então, mas é uma lesão muito grande. Na coronal, a imagem na coronal, você vê ela ocupando bem a fossa nasal, jogando o septo para lateralizando muito o septo nasal. É interessante esse caso, merece até vocês poderiam pegar esse caso e preparar como para congresso, viu, gente? Não é comum ver essas imagens, não. Apesar de ser tumor marrom, que é descrito e tal, não é tão comum. Dessa extensão, desse tamanho, não. Dessa forma, eu nunca tinha visto uma lesão com essa característica nasal, do jeito que está desenhado, pelas características da lesão. Vamos De mandar qualquer assim. forma, ele vai fazer um exame contrastado amanhã. Aliás, tem que ver se a parte renal dele tá tudo ok, vai dialisar amanhã esse paciente. Pois é, ele tá com a creatinina de 7,3, né? E aí foi solicitado um parecer para a nefro para avaliar a realização da TC com contraste. Tem que aguardar esse parecer e fazer a diálise dele, que vai ser marcada para amanhã. Vale a pena vocês depois, quem tiver oportunidade, passar no PS, ver esse caso e ver a tomografia dele, porque tem vários detalhes aí que vale a pena vocês verem para gravar, que é uma imagem que quem você vendo lembra muito displasia fibrosa, mas tem as características diferentes um pouco, alguns detalhes, que é suspeito do tumor marrom mesmo. E é o que tem a Chad acabou de falar. Corte sagital. Aí o outro paciente é o Vilael, 53 anos, ele foi internado por otite média crônica, complicada com pericondrite e celulite em face. Ele foi admitido no domingo, né, primeiro dia de internação hospitalar, tá com uso de cefepime e clinda. Ele apresentou melhora, né, da otalgia e do edema de pavilhão auditivo e da celulite da face. Conduta para ele, né, foi manter antibiótico, eles acrescentaram clinda e avaliar a melhora clínica amanhã. É porque tem a suspeita, a clínica foi por causa da possibilidade de ser por estáfilo, né? Estrepto, então pega bem positivo, melhor que a ceftriaxona. Mas ele tá bem, ele evoluindo bem. Sim, eu vi. Ele viu que ele tinha sido atendido antes pela Rayane, aí ela prescreveu Cipro, né, e Otociriax. Aí ele evoluiu com piora, foi no pronto-socorro no domingo. O doutor Eduardo e a Rayane internaram ele, entraram com antibiótico EV, né, o cefepime, e ele tá melhorando. Melhorou bastante, mas ainda estava muito edemaciado o pavilhão, peremiado. Mas ele está indo bem. Próximo.
Quem é o próximo caso? Não, acabou, doutor. Acabou? São esses 2 pacientes? Isso. Ok. Pessoal, então tá certo. Uma boa noite para todos. E a gente se fala durante a semana aí. Meu chefe, boa noite. Boa noite, Boa noite. Sebastião. Obrigada. Até mais. Boa noite, pessoal.